Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. A América faz anos e merece os parabéns, apesar dos desgostos que nos dá. No dia 4 de julho de 1776, um novo país nascia no outro lado do Oceano Atlântico. Representantes das 13 colónias britânicas da América do Norte tinham chegado à conclusão de que não podiam continuar dependentes do poder político, com sede em Londres. Numa reunião histórica em Filadélfia, declararam a independência dos Estados Unidos da América, celebraram com vinho e madeira e, anos mais tarde, aprovaram uma Constituição que trouxe novos horizontes à relação entre a soberania do povo e os seus representantes. Nada seria como antes, depois desse texto fundamental. The U.S. Constitution starts with the words, "We the people." What does "we the people" mean? We the people are perhaps the most famous words in American history. They mean self-government. Ao atribuir a nós, o povo, a origem do poder político, os constituintes americanos abriram portas a novas formas de governo. Um governo do povo, pelo povo e para o povo. Pelo caminho, recusaram o direito divino dos reis ou toda e qualquer forma de autocracia ou oligarquia. Ao longo destes 250 anos, nem todas as premissas do espírito da Revolução Americana foram cumpridas. A sua história é, e continua a ser, marcada por episódios de violência e de negação do princípio segundo o qual todos somos iguais perante a lei. A Declaração dos Direitos do Homem foi demasiadas vezes contestada em abusos do poder, em assassinatos políticos ou numa guerra civil que teve o esclavagismo como causa. Mas, apesar de todas as vicissitudes, a América tornar-se um farol da liberdade, dos direitos individuais e do equilíbrio dos poderes. A plenitude dos direitos civis entre brancos e negros demorou quase 200 anos a ser conseguida, mas para milhões de seres humanos de todo lado, de todo o planeta, o sonho americano tornou-se um farol e um propósito. O país onde todos tinham a possibilidade de acreditar que a sua origem social era apenas um ponto de partida, não uma condenação. Muitos desses valores democráticos e liberais estão hoje particularmente em causa com a administração de Donald Trump. O poder político ingere no poder judicial. A oligarquia firma os seus interesses por oposição ao interesse geral. O ideal de liberdade, de estabilidade do sistema do direito internacional, conquistado em grande parte pelos Estados Unidos, está ameaçado. Mas não é só com abalo que as conquistas da Revolução de há 250 anos ficam destruídas. Nas manifestações de rua, o mote é ainda "No Kings", não há reis. Há juízes, universidades e políticos que resistem. A América liberal luta. Vamos discutir estes e outros temas associados a esta comemoração com um reconhecido especialista em Direito Internacional. Chama-se Azeredo Lopes e é professor no Centro Regional do Norte da Universidade Católica. Este é o P24. O seu dia começa aqui. Viva professor Azeredo Lopes, muito obrigado por estar de volta ao P24, sempre um prazer tê-lo aqui entre nós. Começando pelo princípio, como balanço, diria que os princípios essenciais da Revolução Americana que formataram a Declaração de Independência e a Constituição estão vivos ou, por outras palavras, estão a resistir aos ataques da administração Donald Trump? Bom, eu acho que essencialmente aquilo que se pode dizer é o seguinte, é um balanço muito difícil aquele que me pede. Eu quero acreditar que a sociedade americana tem uma capacidade que, aliás, me parece quase incomparável relativamente a qualquer outro país, para se renovar, para se questionar e, sobretudo, para, no fim do dia, procurar voltar àquilo que a define como uma sociedade essencialmente livre, com tribunais a funcionarem e, sobretudo, com um certo idealismo coletivo, por vezes um idealismo muito realista, diria eu, passo a contradição nos termos, mas tem conseguido sobreviver. É verdade que não me recordo, e gosto muito da história americana, não me recordo de nenhum outro período em que houvesse um ataque tão cerrado, tão ideologicamente consistente. É bom também termos isso presente, porque não estamos a falar de um acaso, não estamos a falar de comportamentos erráticos, por exemplo, do atual presidente, que nós gostamos muito de descrever como um ser imprevisível, e aqui entre nós aparentemente ligeiramente tolo,
mas eu acho que isso é um erro de análise importante. Porquê? Porque o aparelho de poder norte-americano é hoje e tem hoje características radicalmente distintas daquilo que em princípio nós esperaríamos de uma sociedade democrática como a norte-americana. Isto revela-se em várias perspectivas. Uma primeira é um desprezo profundo pela ideia da existência de obrigações, ou seja, de que o titular de um órgão político está sujeito a obrigações, tem uma espécie de património adquirido de normas, de conceitos, de cultura, de poder, que ele, em princípio, deve evitar desrespeitar, e parece-me que, talvez pela primeira vez em bastante mais de um século, diria eu, nós temos um poder organizado nos Estados Unidos que faz gala em dizer que justamente não se sente vinculado por nada do passado, o que é, aliás, a doença do populismo, é um narcisismo muito desenvolvido e é também a circunstância de olharmos para o passado com uma interpretação própria que desqualifica tudo o que existiu até aí. E se for ver, Donald Trump tem uma memória bastante curta, se calhar é a memória política que ele tem, mas ele tem literalmente uma obsessão relativamente a Barack Obama, que ele aliás gosta muito de qualificar como Barack Hussein Obama. E ao Biden também. Biden é outra obsessão e, portanto, isto significa o quê? Que a legitimação do poder está neste momento a construir-se, não propriamente com base nos resultados eleitorais, não com base naquilo que ele se propõe fazer, mas naquilo que, em princípio, ele se propõe destruir, porque é disso que nós estamos a falar. Este poder, Donald Trump, é um poder profundamente revolucionário e por isso também nós temos muita dificuldade em lidar com ele, porque vemos que o sistema institucional norte-americano parece continuar a funcionar, mas é como se fosse um sistema em revolução. Claramente, isto resulta desde logo da purga profunda que foi feita na administração pública norte-americana, aos mais diferentes níveis, e por último, de uma forma dramática, por exemplo, no próprio sistema da defesa norte-americana, com a decapitação das principais chefias, e isto significa o quê? Que significa que o poder que fica tem mais liberdade para atuar sem quaisquer checks and balances. Isto é o segundo aspecto que eu queria também convocar, é o seguinte: nunca os Estados Unidos tiveram uma atitude virginal relativamente ao poder económico. Aliás, devo dizer que, se compararmos com as sociedades europeias, havia uma coexistência muito mais pacífica entre o grande capital, os grandes empresários, as grandes corporações e o poder político, que resultava, aliás, da própria organização do sistema eleitoral, onde estas pessoas têm um poder, aliás, crescente e cada vez mais decisivo, de apostar o seu dinheiro em A ou de apostar o seu dinheiro em B. Mas há uma grande novidade atualmente, é que não só hoje em dia esse poder é um poder infinitamente superior, porque muito mais concentrado e muito maior até em termos quantitativos do que no passado, como além disso esses poderes, nomeadamente estou a pensar nos tycoons da tecnologia, estão dentro do poder. E isso é que é uma grande revolução, ou seja, eles não estão a apoiar o poder, eles participam no exercício do poder e as políticas públicas e as políticas do Estado norte-americano são fortemente e assumidamente determinadas pela vontade dessas pessoas. Não vou falar... Portanto, professor, tudo isso que me está a dizer, de alguma forma, os fundamentos da Revolução Norte-Americana estão em grave perigo, porque aquilo que está em causa é um programa que propõe uma revolução, e uma revolução, portanto, é uma revisão daquilo que existiu, da ordem existente ou pré-existente. É verdade, há aqui aquilo que se poderia chamar um desafio, se quisermos ser chiques, um challenge. Há um challenger que quer mesmo e considera mesmo que até agora aconteceu é algo que tem que ser varrido, mas normalmente também esse tipo de censura é bastante seletivo do ponto de vista temporal e do ponto de vista até da manipulação da realidade. E essa é outra questão também preocupante, que é a reconstrução histórica. Ou seja, sistematicamente os factos anteriores são apresentados de maneira mais benigna ou menos benigna, consoante aquilo que nos interessa. Deixe-me dar o exemplo de J.D. Vance, que se referia há dias, por exemplo, ao Watergate, que é talvez o caso em que o jornalismo, na sua história, mais conseguiu, do ponto de vista do impacto global, universal e histórico de uma decisão que, tendo sido envolvidos jornalistas, leva à queda de um presidente, Richard Nixon, e ele diz o seguinte, ele diz que não, que isto é um disparate, e que se isto fosse hoje, nem sequer ocupava mais do que as notícias do meio-dia.
dizendo, evidentemente, nós fazemos o mesmo e, evidentemente, nada disto tem relevância hoje em dia, felizmente, dá ele a entender. E é, no fundo, isso que é muito difícil de contrariar. E muito perigoso, imagino. Mas porquê? Porque estas barbaridades não são isoladas, são sistémicas, têm uma amplificação não escrutinada através de uma utilização, nesse sentido, perversamente inteligente das redes sociais, implicam como alvo direto, constante e permanente aquilo que é qualificado como jornalismo velho e mainstream e, portanto, implicam a quebra da intermediação jornalística. Portanto, esse é um projeto, sim, de grande poder que está aqui a ser desenvolvido e é inútil dizer como, se nós reconhecemos estas enormes plataformas, a possibilidade de decidirem quem é que tem ou não tem prioridade no elencar e no surgimento, na sequenciação dos posts, é evidente que nós estamos perante, aí sim, aquilo que eu considero ser um risco grave. Do lado positivo, só passou um pouco mais de 1 ano e meio. Bom, parece uma eternidade, eu reconheço isso, mas eu acho que é, apesar de tudo, bastante difícil destruir um grande sistema que já existe há mais de 2 séculos, de uma forma assim tão pessimisticamente ligeira, diria eu. Eu acredito que isto não vai acontecer, mas devo-lhe dizer que, por exemplo, me parece óbvio que no sistema atual político norte-americano, o próprio partido da oposição, o Partido Democrata, parece literalmente perdido e a tentar encontrar... Aturdido, né? Está muito perdido e, aliás, começam a surgir artigos, claro, bastante conservadores, no The Atlantic, no The Spectator, no The New Yorker, a criticarem os extremistas democratas, esses socialistas perigosos que não são nada democráticos e por aí adiante. Portanto, há aqui uma espécie de tentação de ao populismo responder com o populismo de cor oposta. Não sei se essa é uma boa estratégia. Sei seguramente que, por exemplo, aquela que foi adotada pelo até que é governador da Califórnia, Gavin Newsom, é um desastre, ou seja, fingir que é um Trump de esquerda nunca pode ser uma boa solução. E depois temos o outro aspecto, é que nós não estamos a falar de um país, nós estamos a falar de um país com uma influência global relativamente a todo o mundo e que neste momento, com este poder, estende os seus tentáculos intervencionistas, ideológicos agora, nos próprios sistemas internos dos países. Dos outros países, claro. Professor, mas deixe-me voltar a fazer uma viagem no tempo e aproveitar, portanto, essa sua paixão pela história dos Estados Unidos. Cria-se de alguma forma uma ideia romântica da Revolução Americana que contrasta com imensos episódios de violência, de abuso de poder, assassinatos de presidentes, uma guerra civil terrível. O que é que, enfim, este episódio que falou, portanto, do favorecimento das oligarquias, porque é que, apesar de tudo isto que nós sabemos da história norte-americana, porque é que ao longo do tempo subsistiu, e acho que ainda hoje subsiste, de alguma forma, esse ideal do American Dream, do sonho americano? A história dos Estados Unidos é uma história, ao mesmo tempo, de extraordinárias histórias, com E, e de terríveis histórias, também com E, mas essas sim sinistras. Os Estados Unidos são o país do Guantánamo, os Estados Unidos são o país dos massacres no Laos, no Vietnã, etc. Mas os Estados Unidos são também... Da bomba atómica? Já nem falo da bomba atómica, já nem falo da participação em ações na própria Segunda Guerra Mundial que não recomendariam ninguém, mas ao mesmo tempo são os propulsores de uma ideia que é relativamente básica, compreensível por todos, do poder do povo pelo povo. E, portanto, há aqui, muitas vezes, na sua longa história, ou já longa história, os Estados Unidos são uma espécie de Frei Tomás, faz o que ele diz, não faças o que ele faz. Mas há outro aspecto que é importante, por justiça, destacar, como, aliás, estamos agora finalmente a compreender. Isso foi, aliás, glosado pelo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, no famoso discurso que ele faz em Davos. É que nós somos bastante hipócritas, nós europeus somos bastante hipócritas, nós sabemos o quanto devemos aos Estados Unidos e seria estultícia ignorar essa dimensão
Eu não sou ingrato e, portanto, eu sei que o que quer que eu critique aos Estados Unidos, e critico muito, há também uma dimensão positiva de valores e de proteção física do nosso modo de vida, que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que resultou numa remodelação sistémica da própria organização do poder económico e do próprio sistema político em muitos países europeus, e isso seria ingratidão esquecer. Porquê é que agora estamos mais sensíveis e com a nossa pele um bocadinho mais irritada com estes processos? Pela razão simples, neste momento nós somos o alvo destes Estados Unidos. E, portanto, nós estamos a sentir na pele aquilo que, infelizmente, muitos países que não os europeus foram sentindo ao longo da história, certo? É óbvio que quando nós começamos a ser tratados como uma Nicarágua, ou como uma Cuba, ou como uma Venezuela, não gostamos e ficamos todos, aliás, um bocadinho aborrecidos do lado um bocadinho altaneiro da nossa história. Justamente até porque nós nos achamos que somos aliados, não é? Pois, mas enquanto isso era feito aos outros, nós achávamos que era uma idiosincrasia. Os olhos, certo? Era um bocadinho, coitados, eles têm que fazer alguma coisa pelo mundo e temos que aceitar que o que eles fazem de bem é muito mais que aquilo que eles fazem de mal. Quando de repente somos nós, e recordo o episódio da Groenlândia, então aí achamos que o mundo está para acabar. E quando, é muito interessante que muitas vezes, e isto vê-se nas relações internacionais, só quando um povo é espancado ou ameaçado é que de repente percebe que o bom tempo acabou e que as nuvens chuvosas estão aí perante os seus olhos. E isto implica o quê? Eu continuo a defender esta ideia. Eu prefiro pensar nos Estados Unidos como um modelo e um projeto que nunca foi pacífico, que nunca foi muito unido, que, pelo contrário, até pode ser profundamente disruptivo, mas também é explosivo nas suas qualidades. É um sistema que é realmente explosivo. Extremado, quase. E nos seus defeitos. Hoje, infelizmente, estamos a ver bastante mais defeitos do que qualidades. Veja bem, a grande feira do Estado da América que foi organizada por Trump, que conta quem foi, que é a coisa mais grotesca, mais narcísica, mais obsessiva que se pode imaginar. Veja que ele inventa uma sociedade para festejar os 250 anos, onde integra todos os seus amigos, vão ganhar muito com este negócio. E vai contra o próprio modelo de organização que o Congresso tentou estabelecer. Veja a forma como ele está a gerir a questão do Irão. E isto leva-nos, mas não nos leva o suficiente a pensar que, porventura, temos que continuar a admirar profundamente os Estados Unidos, e eu vou continuar a admirar os Estados Unidos, mas que temos também que tratar da nossa própria vida. Porquê? Se há coisa que este tipo de poder, tentativamente imperial, gosta muito de fazer, é exercer a sua autoridade e a sua capacidade de humilhação sobre quem cede perante ele. Eu diria que é o efeito, infelizmente, Marco Rutte, o secretário-geral da NATO, que vive obsessivamente para agradar ao daddy chamado Donald Trump. E é isso que nós temos que perceber. Nós não podemos dar-nos a sermos desrespeitados. E é isso que é prova de fragilidade que, por exemplo, este poder adora explorar. Recordo o episódio de fevereiro do ano passado, em que Donald Trump faz um espetáculo dantesco contra o presidente ucraniano e como isso nos devia servir de lição permanente, ou seja, admirar muito os Estados Unidos, festejar com eles estes 250 anos, mas nunca deixar de ter presente os riscos de nunca mais podermos acreditar que tudo era como foi até agora. Muito bem, professor. Muito obrigado por nos ter confrontado com essas contradições numa data tão especial para os Estados Unidos e para o mundo. Como sempre, professor, foi um prazer enorme tê-lo aqui connosco. Muito obrigado e até breve. Obrigado. Muito obrigado. Até breve. Nearly 3 years after the mysterious Nord Stream explosions shook Europe, Germany has formally charged a Ukrainian national over the sabotage. The case could become one of the continent's most politically sensitive trials, with major implications for Ukraine, Russia, and European security. A notícia que acabamos de ouvir na estação Mirror Now, da Índia, ecoou durante toda a quinta-feira por praticamente todos os órgãos de comunicação social dos 5 cantos do mundo. O caso não é para menos. Afinal, os autores do ataque de 2022 ao gasoduto Nord Stream, que liga a Rússia à Alemanha, terão sido elementos de um grupo ucraniano liderado por Serhiy K, com ligações ao regime de Zelensky. Exato.
Desta vez, os maus não são os russos, mas os que nos habituamos, e com razão, a ver como os bons. Como a peça diz, esta acusação do Ministério Público da Alemanha tem uma enorme sensibilidade política. Entre outros danos, pode levar eleitores da Alemanha ou da União Europeia a questionar o sentido do seu apoio à justa causa da Ucrânia na guerra contra a Rússia. Kiev já desmentiu qualquer envolvimento no atentado, mas, como pode ler na edição digital do Público, o atentado está a azedar as relações entre a Alemanha e a Ucrânia. Um daqueles casos de ricochete, afinal. O ataque não perturbou a Rússia e está agora a causar fortes danos aos seus alegados autores. Obrigado por ouvir o P24. Esperamos que tenham acordado com boas notícias da Seleção Nacional. Esperamos também que estejam a lidar bem com este calor sufocante. O P24 regressa na segunda-feira. Tenham um excelente fim de semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.